Fala, gurizada do YouTube, tranquilo? Bom, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre chamados. Qual a diferença de solucionar chamados e de fechar um chamado? Às vezes a gente simplesmente pega um chamado já lá no GLPI e fecha o chamado. Mas o que é fechar um chamado? Fechar um chamado, qualquer um pode ter acesso. Eu escrevi um post lá no blog. Então você pode ir lá no blog, colocar GLPI, você vai encontrar ali os posts lá no blog lá, falando sobre como fechar o chamado, qual é a sua diferença, e também bem explicadinho lá, direitinho você vai entender. Mas o que me motivou a fazer esse vídeo é basicamente trazer pro conteúdo aqui no YouTube mesmo, pro pessoal que vê os vídeos aqui e não lê os posts lá no blog. Mas lá eu botei direitinho o passo a passo lá. Então, fechar o chamado, qualquer um consegue fechar. Por exemplo, se eu tenho um cliente, ele, sei lá, por um acaso abriu o chamado errado, ou o problema dele foi resolvido, por algum motivo que aconteceu, certo? Eu vou lá e ele mesmo pode ir lá e fechar o chamado. Eu não preciso ter solucionado o chamado para fechar. Então, tem esse quesito aí do fechamento de chamado. Então, qualquer um pode fechar um chamado. Mas quando que eu fecho um chamado? O chamado eu fecho depois que eu solucionar ele. E é por isso que existe a solução do chamado, que é o chamado solucionado. O solucionado, apenas um técnico pode ir lá fechar. Por exemplo, o cliente não pode ir lá e marcar no GLPI como solucionado. Por quê? Porque ele não deu uma solução, ele não conseguiu resolver o problema. Porque normalmente o que acontece é um técnico ter, né, o problema dele lá resolvido. Então, quando eu soluciono o chamado, quando o técnico soluciona o chamado, ele resolveu o problema. Mas o porquê que eu não fechar diretamente o chamado? Se eu fechar, eu posso ter alguns problemas com o meu cliente, por exemplo. Digamos que eu coloquei solucionado lá, mas eu estou fazendo, sei lá, um acesso remoto e eu não estou vendo o meu cliente lá. O problema realmente está tendo. Eu vou lá e testo, digamos, sei lá, um software, uma rede, enfim, seja o que for lá que eu esteja testando. Eu vou lá e fecho o chamado simplesmente lá. O que acontece? O cliente vai lá e não consegue abrir o chamado de novo. Porque eu fechei o chamado, então ele não vai lá e abrir. Ele até consegue reabrir, na verdade. Né? Ele até consegue reabrir o chamado lá. Mas normalmente não tem opção para ele lá abrir lá, pelo menos eu não deixo a opção lá das ações lá em chamados fechados, enfim, né? Eu não coloco essa configuração para o usuário. Mas caso você coloque, ele consegue reabrir. Mas assim, quando eu soluciono um chamado, eu estou dizendo que eu resolvi o problema. Quando eu simplesmente fecho um chamado, quer dizer que eu posso até ter resolvido o problema, mas o cliente não validou. E aí entra aquela questão das estrelinhas lá, bonitinha, que a gente tem lá, que é a avaliação que tem dentro do GLPI, né? A pesquisa de satisfação. E isso pode afetar a nossa pesquisa de satisfação e pode mostrar uma falha no departamento de TI. Por quê? Porque vai que o usuário, a gente sabe que o usuário é o usuário, ele consegue fazer coisas um pouco mirabolantes, né? E ele consegue achar erro onde o técnico não acha. E ele vai lá e, sei lá, clica num botão lá que gera o erro e buga de novo tudo que a gente arrumou. Então, pode acontecer isso. Se eu fechar o chamado, eu posso ter problema com esse cliente, porque o cliente pode ligar para mim e dizer: ah, por que tu fechou o chamado? Não está resolvido. Entendeu? Por quê? Porque quando eu coloco solucionado, o cliente pode não gostar daquela solução e reabrir o chamado de novo, ir lá e marcar o status e reabrir o chamado de novo. Ó, não está solucionado, o problema ainda persiste. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Esses tempos eu fui num cliente e eu precisei trocar o KVM do cliente. O KVM novo, tirei da caixa, abri tudo bonitinho ali o KVM e eu troquei. Foi essa semana ainda eu fui lá, no mesmo KVM, e ele deu problema. Porque eu não sei, ele não estava pegando a impressora, enfim, N motivos que pode ter dado lá. E eu troquei as portas USB, fui lá, mexi, coisa e tal. Ou seja, é um chamado que eu recebi, que se eu tivesse marcado como fechado, o cliente podia, não está fechado, porque ainda está travando o sistema aqui, eu não estou conseguindo imprimir aqui. Então, se eu não estou conseguindo imprimir, não está fechado, não criei uma solução para aquele chamado. E aí o cliente pode ir lá na pesquisa de satisfação
e marcar, não, o cara fechou uma chamada, mas está ruim, não está solucionado ainda tá travando, eu ainda estou com um problema. Eu posso ter até resolvido aquele problema específico, mas ele pode ter acarretado outro problema. Então, é para isso que existe a solução do chamado. Eu clico em solucionar, e aí o cliente vai lá e vai avaliar se está solucionado ou não, e aí sim vai aparecer a pesquisa de ativação, ele clicou os 3 pontinhos, quando ele avaliar, eu posso criar uma automação dentro das regras de chamada do GLPI, e aí sim, depois que ele avaliar, enfim, ou depois de X tempos, aí o chamado vai lá e fecha. Um outro jeito de a gente solucionar chamado também é o cliente respondeu, e aí tem o nosso SLA. Digamos que o nosso SLA seja 7 dias, né, para a solução do problema. Se o nosso SLA é de 7 dias para a resolução do problema, passou 7 dias, o cliente simplesmente não respondeu, não fez nada lá, não interagiu com o chamado, enfim, não chamou a gente no chat, não fez uma ligação, qualquer coisa que tenha acontecido. O cara vai lá e soluciona o chamado. A gente não fecha o chamado direto. Né? Sempre lembrando, nunca fecha o chamado direto. A gente só vai fechar o chamado depois desses 7 dias de SLA, que aí terminou o chamado, a gente pode criar uma automação, deu 7 dias, não teve solução, vai lá e fecha automaticamente, né? Acabou, e o cliente abre outro chamado se quiser resolver o problema. E assim a gente vai indo. Então, essa questão de solucionar e fechar o chamado são duas coisas bem distintas. A gente só fecha o chamado depois que soluciona ele. Caso contrário, a gente não vai fechar o chamado direto. Podemos criar regras para isso? Sim, a gente pode automatizar regras para isso nas regras de chamado do GLPI. Então, a partir de que eu crio regra de chamado lá, eu consigo fazer uma automação em cima disso e o cliente simplesmente vai lá e se ele não responder, 7 dias, ou não tiver interação no chamado, ou não mudar o status do chamado, então a gente vai lá os status, se o status não tiver solucionado, por exemplo, eu mandei uma resposta para o cliente não me respondeu. Se não, o status não tiver como selecionado, a regra vai lá e fecha o chamado. Então, é uma das regras que tem. Mas isso tem que estar dentro do contrato e isso tem que estar dentro do teu SLA. Então, isso tudo que eu falo aqui, questão de GLPI, é um acordo teu e do teu cliente. A gente não pode botar a carroça na frente dos bois e não colocar lá. Isso pode acarretar diversos problemas, inclusive a perca desse cliente. Então, assim que a gente soluciona o chamado, a gente espera um determinado tempo. Por exemplo, a solução de chamado são 7 dias, vai esperar os 7 dias. Caso o cliente não tenha respondido à solução de chamado, eu vou considerar que o chamado dentro da minha SLA está resolvido. Vai lá uma automação, 7 dias, o próprio sistema faz isso, vai lá e fecha o chamado. Então o próprio sistema vai lá e fecha o chamado porque terminou um SLA. Né? Então basicamente isso, essa é a diferença. Eu coloquei um passo a passo lá no blog. Se essa dica foi útil para você, deixa seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. É isso aí, gurizada. Valeu!